Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre a lei do karma, a lei também chamada de ação e reação ou lei de causa e efeito. Mas para começar, eu vou pegar uma passagem do Evangelho que eu acho que vai ilustrar muito bem essa nossa aula. Estava tendo uma festa lá em Jerusalém. E Jesus ele parou assim de frente a uma porta, a porta das ovelhas, que na verdade era um tipo de uma piscina, de um poço, e tinha 5 corredores no meio dessa piscina, e os doentes ficavam ali naqueles corredores. Paralíticos, cegos, todo tipo de doente ficavam ali. Por quê? De vez em quando descia um anjo do céu, fazia mexer aquelas águas, e o primeiro doente que se jogasse naquelas águas ficava curado das suas enfermidades. Esse poço tinha um nome em hebraico de Betsaida. Jesus adentrou ali e viu um homem que estava paralítico já há 38 anos, e ele chegou até o homem e disse: "Você quer ficar curado?" "Ah, Senhor, claro que eu quero. Mas nessa minha situação, quando a água se mexe, eu não tenho ninguém que me jogue na água. Então eu nunca consigo ser o primeiro a cair na água. Então eu nunca consigo me curar." Aí Jesus falou para ele: "Levanta, pega teu leito e anda." O homem, no mesmo instante, levantou, pegou o leito e foi saindo. Nisso, os judeus viram aquele homem carregando o leito e era sábado. E os judeus foram até ele e disseram: "Escuta, você não sabe que é proibido carregar o leito no dia de sábado?" Ele falou: "Eu sei sim, senhor, mas aquele homem que me curou, ele falou para eu pegar o meu leito e andar. Por isso que eu estou andando." "Mas quem foi que te curou?" Ele olhou assim por todos os lados. Tinha muita gente que estava tendo festa em Jerusalém. Aquele dia estava especialmente lotado de pessoas. E ele falou: "Eu não sei, não estou mais vendo. Não sei quem é, não sei te dizer quem é." Só que depois Jesus foi ao templo e encontrou o homem. E falou assim para o homem: "Olha, bem vês que ficou curado. Mas preste atenção. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." Aí o homem foi até os judeus e falou: "Olha, vocês queriam saber quem era o homem que me curou? É aquele lá, ó." E apontou. Os judeus foram até Jesus e falou: "Você não sabe que é proibido fazer essas coisas aos sábados?" Ele disse: "Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também." Os judeus ficaram muito bravos, porque além de ele estar violando uma lei, né, de não trabalhar aos sábados, e ele trabalhou, ele ainda tinha a audácia de chamar Deus de pai. Então, os judeus ficaram muito, muito bravos com Jesus, como em muitas etapas ficavam mesmo, né? A gente sabe. E por isso que teve tanta perseguição contra Jesus. Um dos motivos, não apenas esse, óbvio, né, gente? O que acontecia ali, né? Na verdade, aquele poço era uma cisterna. A cisterna, ela era alimentada por uma fonte natural. E de tempos em tempos, a cisterna, a água, ela se revolvia. Só que a água tinha propriedades curativas. Isso não é novidade, né? Nós temos Poços de Caldas, Caxambu, São Lourenço. Temos várias cidades que têm águas curativas, e aquela água era uma água curativa. E como era uma cisterna, de vez em quando ela se mexia. Como eles não entendiam, não sabiam como explicar aquilo, dizia que era um anjo que descia e mexia a água. Acontece que quando a água se mexia, ela também revolvia o lodo que estava embaixo. E o lodo também tinha propriedades curativas, como Araxá. Araxá, em Minas Gerais, tem também um barro, uma lama, que dizem que é curativo, né? Passa no corpo, as pessoas passam no corpo para tentar a cura. Então, é claro, né?
Quem era o primeiro a se jogar? Quem é que sabe? Já imaginou? Tanta gente ali naqueles corredores, quando a água começava a se agitar, todo mundo se jogava. E é claro, né? Muita gente se jogando, pelo menos um ali vai receber uma cura de vez em quando. Então eles falavam, mas eles falavam que era o primeiro. Então aquele paralítico que não tinha ninguém que o levasse até a água, nunca conseguia ser o primeiro a se banhar. Então essa é a história. E dessa história nós tiramos alguns ensinamentos. O primeiro deles é o fenômeno da cura física, né? Jesus, ele curou o homem. Isso é possível? Sim, isso é possível. E nós sabemos e já presenciamos e temos relatos de médiuns curadores. José Arigó, o Dr. Fritz, tantos outros que com a imposição das mãos, né, não precisa nem que o Dr. Fritz ele cortava, né, as pessoas, fazia mesmo cirurgia de cortar, ele tinha o bisturi, ele cortava, sem anestesia, sem nada, né, sem asepsia também. Mas nós sabemos que, fora isso, que é de cortar, nós sabemos que existem médiuns curadores, né, com a imposição das mãos, os fluidos, né, salutares, eles saem do médium. E, além do médium, tem os fluidos que os espíritos emanam, né? Então, junta o fluido do espírito junto com o fluido do médium, e às vezes essa energia é uma energia curadora e é capaz, muitas vezes, como acontece muitas vezes, de proporcionar a cura. Por que faz pelas mãos, né? Porque as mãos é a extremidade por onde sai mais energia, porque, na verdade, você pode dar o passo com o seu corpo. Só de chegar perto de uma pessoa, você passa as suas energias para ela e vice-versa, né? Ela também passa as energias para você. Então, o primeiro ensinamento é esse, de fato, pode acontecer sim, curas físicas. O segundo ensinamento que nós tiramos desse episódio, desse relato, né, são os ensinamentos morais. Então, por exemplo, o que é importante ali? O homem teve que querer ser curado. Quando um médium impõe as mãos para direcionar energias, aquele que está recebendo tem que estar receptivo. Ele tem que querer e ele tem que acreditar. Porque quando você coloca e impõe as mãos, imagina um chuveiro, né? Um chuveiro, você liga o chuveiro, cai a água. A água tem que entrar ali no seu corpo, né? Tem que passar pelo seu corpo para tirar toda a sujeira. O passe é mais ou menos isso. São energias que você transmite para a pessoa, limpando, né, todo o perispírito, tirando todos os miasmas, tudo que ele tem ali de negativo. Só que a pessoa que está recebendo, ela tem que acreditar. Porque senão o efeito, o fluido não entra, ele chega e volta. Então, tanto que Jesus falava, a tua fé te curou. E outra coisa também, não basta ter um médium que emana energia, não basta a pessoa também que está recebendo acreditar, tem que também ter um merecimento. Então, por que Jesus pegou aquele determinado paralítico? Ele quis fazer, teve prioridade, quis dar prioridade, quis fazer diferença? Claro que não, né? Jesus viu ali um homem que estava, primeiro, com o karma para ser vencido, segundo, uma pessoa que acreditava, tinha fé, e terceiro, uma pessoa que estava tendo ali o merecimento para receber aquela cura. Então esses são os ensinamentos que tiramos dessa passagem, desse relato. Mas o mais interessante é o fato de, nesse relato, a gente perceber a lei do karma, que é o que eu vou falar agora para vocês. Também chamada de lei de ação e reação, ou lei de ação e reação, ou de causa e efeito, né?
A lei do karma. O que é a lei do karma? Peraí, tem mais um ensinamento que eu estava me esquecendo, né? De Jesus ter falado assim para o paralítico: olha, você se curou, a tua fé de fato te salvou, mas não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus deixa claro nessa passagem que os sofrimentos que temos são por conta de débitos que nós contraímos nesta vida ou em vidas passadas. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, essa enfermidade está vindo por conta de um erro cometido por ele. Então, claro, ele ficou curado, mas se ele não parar de errar, ele vai voltar a ter o mesmo problema. Às vezes até pior. Então, às vezes a gente tem um problema e a gente fica debatendo, a gente fica revoltado, a gente fica brigando com aquilo e a gente não percebe que nós mesmos é que causamos. Não foi outra pessoa, muito menos punição de Deus. Isso não existe. Agora, a gente tem que se modificar. A gente tem que fazer a nossa reforma íntima. A gente tem que, toda noite, a hora que a gente for deitar, a gente tem que fazer reflexão. O que nós fizemos durante o dia todo? Para a gente ir percebendo os nossos defeitos e irmos nos melhorando. Se quisermos, no futuro, ter uma vida mais feliz, com menos dificuldades, com menos aflições. Então, a lei do karma é isso. O karma é uma ação que você coloca em ação, vamos dizer assim, né? Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Você coloca uma força em ação e essa ação vai provocar uma reação que volta para você. Isso a física explica. Newton, que era um físico, ele criou 3 leis da física. Uma delas é a lei que ele realmente chama de lei de ação e reação, em que ele fala assim: se você joga uma bola na parede, a bola volta. Você jogar a bola na parede é uma ação que você está fazendo com uma determinada força, uma direção e um sentido. A bola ela vai bater na parede e vai voltar para você com a mesma força, na mesma direção, só que sentido contrário. A bola foi, a bola volta. Isso é a lei do karma. Então, todas as vezes que nós colocamos em ação pensamentos negativos, ações negativas, palavras negativas que ferem, nós estamos colocando em movimento esses sentimentos. E pela lei do retorno, pela lei da ação e reação, esse sentimento sai de mim, atinge quem tem que atingir, mas vai voltar para mim. É isso que a gente fala, os débitos contraídos, que a gente tem que resgatar. A gente contrai os débitos pelas más ações nossas e vamos resgatar através dos nossos sofrimentos. Mas a lei do karma ela não é só negativa, não. Ela também é positiva, obviamente. Todas as vezes que eu penso positivo, que eu faço algo de bem, que eu falo coisas boas, eu estou colocando também esses sentimentos em movimento, em ação, e eles vão retornar para mim na mesma intensidade. Então é o karma e o dharma, né? É o negativo e o positivo. Agora, como que a gente vai explicar, né, o porquê que existe essa lei de karma? Essa lei de ação e reação. Porque essa lei é uma lei que, apesar de estar na física, né, que Newton criou, ela se aplica também à parte espiritual. É uma lei de Deus, a lei da ação e reação. Agora, qual a utilidade dela? Por que existe isso? Por que a gente tem que pagar, né? Por que a gente tem que sofrer as consequências dos nossos atos? Para a gente poder evoluir. Mas o que uma lei kármica vai fazer com que eu evolua? De que forma? Todas as vezes que nós pensamos ou cometemos um mal, não importa se é em pensamento, não importa se é com ação ou com palavras, a gente vai provocar a dor.
a gente vai provocar o sofrimento, muitas vezes a gente vai provocar uma injustiça contra outras pessoas. Quando nós fazemos isso, nós estamos desviando daquela rota, daquele caminho que estava nos levando em direção a Deus. A gente fala, peguei um atalho, fiz bobagem, cometi um erro. Acontece que quando a gente comete um erro, muitas vezes a gente se compraz nele, a gente gosta desse erro. Tem erros que a gente faz com vontade, com gosto, com prazer. Então, se nada fizer com que eu volte para essa estrada, eu vou ficar lá no erro eternamente. Aí você vai falar, mas como que esse sofrimento pode me trazer de volta para aquele caminho que vai me levar até Deus? Olha, o que eu achei assim para explicar melhor isso é em relação às leis de trânsito. A gente sabe, né? Na estrada tem determinado lugar que você tem uma determinada velocidade, em outro lugar você tem permitido até uma determinada velocidade, aquela máxima que tem. Você não pode parar em qualquer lugar, né? Na cidade mesmo, você tem lugares proibidos que você não pode parar, você não pode passar um sinal vermelho. Ou seja, existem regras de trânsito. As regras, elas são feitas para serem cumpridas. E as regras existem para o bom funcionamento de uma sociedade. Agora, eu posso burlar essas leis de trânsito, não posso? Eu posso, por exemplo, a velocidade máxima é 120 e eu dou 140. Aí o radar me pega e me multa, e vem a multa na minha casa. Aí eu pego aquele papel com muito desgosto, né? Fico brava, né? Xingo, maldigo, me revolto, falo que é um absurdo, que é caro, ter que pagar isso. Mas eu tenho que pagar, né? E eu vou lá no banco e pago. Mas eu não aprendo não, porque uma multa só é muito pouco. Eu continuo nesse erro. Aí eu sou multada de novo. Aí eu paro em lugar que eu não poderia ter parado. Levo outra multa. Buzino em frente ao hospital, porque eu não tô nem aí com os doentes, né? O que importa é o meu prazer, é o meu divertimento, é a minha vida. E eu buzinei, precisei buzinar, buzinei. Eu não quero saber se tem um doente lá no hospital, se tem passando mal, que eu vá perturbar o sossego dos doentes, né? Sou multado, porque eu estou infringindo uma lei. Eu estou violando uma lei, a lei do trânsito. E aí, de tanto eu receber multa, chega uma hora que eu canso. Eu não quero mais pagar. Primeiro que vai acabando o dinheiro, né? E segundo, porque, gente, pagar multa é você rasgar o seu dinheiro, né? É um dinheiro que você perdeu ali. Aí o que acontece? Eu entro no eixo. Primeiramente, eu entro no eixo não porque eu refleti e sei que eu não posso burlar as leis do trânsito pela minha própria segurança e segurança de outras pessoas. Eu sei, por exemplo, que se eu correr demais na estrada, eu posso provocar um acidente. Que se eu, por exemplo, se eu parar num lugar que está marcado lá, que é para o cadeirante, e eu paro, sendo que eu tenho boas pernas, e depois o cadeirante chega e não tem onde parar, ou no idoso, né, que eu paro no lugar dele, que eu não poderia, eu não estou muito preocupado com isso, não. Mas por que eu vou fazer direito? Porque eu estou com medo da multa. Então já me freou, percebe que já me freou? Não importa que eu não tenha ainda consciência, mas eu já não faço porque eu não quero a multa. E depois, com o passar do tempo, vou começando a refletir e vou vendo que realmente a lei do trânsito tem a sua função. Que realmente, se eu ficar infringindo essas leis, eu posso causar problemas nos outros. Então, eu mesma não vou mais querer fazer isso. Mas se não fosse a multa, eu estaria até hoje ultrapassando a velocidade, fazendo um monte de porcaria. É assim com as leis divinas. Existem leis divinas. E essas leis têm que ser cumpridas. Mas a gente não cumpre. A gente adora falar mal do outro. A gente adora priorizar algumas pessoas em detrimento de outras. A gente adora cometer uma injustiça aqui ou ali. A gente adora fazer um monte de coisa errada que vai prejudicar as pessoas. Vai causar dor, vai causar sofrimento, vai causar injustiça.
Então, o que acontece? Nós vamos ter que ter uma reação em nós para alertar. Olha, você não está caminhando direito. Você está se desviando do caminho que vai te levar até Deus. Então, alguma coisa vai ter que te puxar de volta nesse caminho. E essa coisa que te puxa é o sofrimento. Você começa a sofrer. Você começa a ter problemas físicos, você começa a ter problemas morais, né? Sofrimentos morais, angústias, amargores, aflições, problemas. E aí, você também começa a se cansar. Embora, viu, gente, esses problemas que são a causa de alguns sofrimentos, muitos não são de vida passada não, viu? Muitos são dessa mesmo. Por exemplo, eu tenho a gula, né? E tenho mesmo. Uai, eu vou ter problema gástrico. E isso é de vida passada? Não, é de agora. Eu tô fazendo uma coisa errada, eu vou colher os frutos dessa coisa errada, que é um problema gástrico, né? Se abusar do doce, pode ser que venha a desenvolver uma diabetes. Se abusar muito de gordura, pode ser que venha a ter problema de colesterol. Problemas diversos, né? Que a gente causa nessa vida mesmo. Então, no Evangelho tem lá um capítulo, a causa atual das aflições. E tem um outro, causas anteriores das aflições, né? Que seria vida passada. Mas então, voltando aqui, o sofrimento, ele vai nos trazer de volta ao caminho. De que jeito? Primeiro, que eu vou estar cansado de sofrer, não aguento mais. Aí eu começo a procurar ajuda. Falo com um amigo, com outro, não aguento mais esse sofrimento. Eu tô sofrendo muito, a minha vida não vai para frente, nada dá certo. Começa aquela ladainha, aquela lamúria, né? Aí chega uma hora que um amigo me empresta um livro para eu ler. Um outro chega e fala assim para mim: você não quer ir no centro espírita? Vamos lá comigo, eu te levo. É legal, você vai gostar. Aí o cara aceita. E aí ele vai no centro espírita e ele assiste uma palestra. Ele escuta falar de Jesus, ele escuta falar do Evangelho, ele escuta lá uma palavrinha que vai começar a mexer com a cabecinha dele. Ele vai começar a refletir, porque ele vai começar a ouvir falar de Jesus. E não tem como você não refletir quando você começa a escutar falar de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Aí ele vai para o passe. Aí ele recebe aqueles fluidos energéticos, benfazejos. Aí ele sai aliviado, parece que saiu um peso das minhas costas. Parece que eu estou um pouquinho melhor. Por quê? Porque fez uma limpeza. Aí ele começa a melhorar. E ele começa a gostar de ir. Eu estou falando do centro espírita porque é aula espírita, né? Qualquer religião tem essa função. E aí ele começa a refletir mais, ele começa a ler, ele começa a querer entender sobre a doutrina. Aí ele começa a perceber que a causa do sofrimento dele é ele mesmo. E se ele mudar a sua conduta, no futuro ele pode ter uma vida menos tumultuada. Ele pode começar a melhorar já nessa, né? Mudando as suas vibrações, tendo uma vibração melhor, atraindo espíritos melhores ao seu redor. Porque enquanto nós estamos burlando demais as leis de Deus, fazendo coisas que não devemos, nós estamos com uma vibração baixa e vem espíritos mais inferiores se ligar a nós. Que eles se comprazem conosco, com a nossa energia ruim. Ao passo que a hora que a gente começa a nos melhorar e começamos a elevar a nossa vibração, a gente atrai espíritos melhores, espíritos mais superiores para perto de nós. E Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, ela sempre fala: basta um pequeno desejo para você se melhorar e você já recebe a ajuda do alto. Então, e aí ele começa então a voltar para o caminho que vai levar ele em direção a Deus, a Jesus. Então essa é a função do karma. Portanto, não vamos mais falar que é punição, porque não é punição. Deus não pune ninguém. O karma, ele não é punitivo, ele é corretivo. Ele vai te corrigir. Essa é a grande diferença da gente entender. Que aí a gente vai ter
Primeiro, nós vamos obedecer às leis. E depois nós vamos nos resignar a todos os acontecimentos e às próprias leis, que aí fica completamente diferente a nossa forma de enxergar o mundo e a nossa forma de viver no mundo. Bom, o que eu queria falar para vocês era isso, né? E o karma, como eu já disse, ele passa de vida, né, para vida, de reencarnações, né? Uma coisa interessante que eu estava me esquecendo. Outra coisa, às vezes a pessoa pode dizer assim, por que eu já não pago tudo numa vez só? Por que eu não pago o karma que eu fiz nessa vida? O que eu for fazer na próxima vida, eu pago na próxima vida. Não vai deixar coisa para trás. Pelo seguinte, muito importante isso, Jesus disse que o fardo não seria maior do que as forças que a gente possa carregar. Tem muitos débitos do passado que nós não teríamos condições de suportar agora, de fazer o ressarcimento agora. Não teríamos condições físicas nem morais. Não teríamos aquela disposição espiritual, aquela fortaleza espiritual para aguentar o ressarcimento de algum débito muito triste do passado. Algum débito forte que nós cometemos. É por isso que muitas vezes a gente não ressarce tudo em vidas lá para trás, que não tínhamos condições. Então, às vezes, o karma ele vai ser pago, né? vai ser corrigido numa reencarnação futura, quando eu já estiver em condições espirituais de aguentar aquele tranco. Então, se a coisa vem pesada, né? Vamos nos alegrar, porque é uma dívida que estamos resgatando e significa que já temos condições de superar, já temos condições de aguentar o tranco, ou seja, nossa capacidade espiritual já está um pouco melhor. Tem isso também, tá? O fardo nunca é maior do que as forças possam carregá-lo. Bom, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma mulher numa cidade pequena caluniou uma jovem, mas caluniou de uma forma muito triste, caluniou de uma forma muito pesada. E a jovem ficou tão constrangida que teve até que mudar de cidade. Só que aí essa senhora se arrependeu. E ela era católica, ela foi conversar com o padre. E o padre falou assim para ela, olha, vamos fazer o seguinte, você vai na sua casa, você vai pegar um papel e você vai escrever tudo o que você caluniou essa jovem. Tudo o que você falou, escreva num papel e amanhã você traga para eu ler. Ela foi até a casa dela, escreveu, fez todo o relato no papel. No dia seguinte foi até a igreja, levou para o padre. Tá aqui, padre, o senhor me pediu todo o relato da calúnia que eu fiz. E eu estou realmente muito arrependida. Ele falou assim, então eu não vou nem ler. Você vai fazer o seguinte, você vai rasgar esse pedacinho, pedaços bem pequenos, e a hora que você for indo para sua casa, você vai jogando assim ao vento. Ela achou aquilo, e no dia seguinte você volta. Ela achou aquilo muito esquisito, né? Mas o padre falou para fazer, eu vou fazer. E fez. No dia seguinte voltou. Aí o padre falou assim, minha filha, agora, para você realmente ressarcir aquilo que você fez, você vai lá fora, no caminho até sua casa, vai pegar todos os pedacinhos e vai colar, e vai formar de novo aquela folha. Ela falou, padre, isso é impossível, imagina, o vento levou. Pois é, minha filha, o vento levou as suas palavras. Olha o estrago que você fez. Agora, como é que você vai recuperar isso que você fez? Calúnia está feita. A moça já saiu daqui, se mudou. Então, vamos prestar atenção naquilo que a gente faz, que tem coisas que não tem volta. Vou contar outra historinha, hoje é o dia das historinhas. Tinha um menino, garoto, muito mal criado, muito respondão, muito agressivo, muito briguento. E o pai dele estava ficando preocupado com esse comportamento dele. Aí o pai dele foi conversar com ele e falou assim, filho, você tem que se modificar. Ele falou, pai, não consigo. A hora que eu vejo, já chutei, já xinguei, já fiz tudo que eu não devia ter feito. Pois é, filho, mas não pode, você tem que fazer esforço. Vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Deu lá para ele um saco de pregos
e falou assim para ele: todas as vezes que você fizer um mal, ou você for agressivo, ou você for mal criado, não importa aquilo que você fizer, você fez algo errado, vai lá e põe um prego atrás da porta. No primeiro dia ele colocou 37 pregos atrás da porta. Mas aí de refletir, né? Lembra essa história de chegar à noite, refletir? Caderninho, né? No dia seguinte ele foi lá e colocou menos pregos. E foi passando o tempo até que ele chegou eufórico pro pai dele. Pai, hoje eu não coloquei nenhum prego, pai. Hoje o dia inteirinho eu não fiz nada de errado. Filho, parabéns, que bom. Então vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai tirar todos os pregos que você pregou. E ele começou a tirar, um por um. Aí o pai falou: olha, filho, você tirou todos os pregos, mas a porta está marcada. Todas as vezes que você foi agressivo, todas as vezes que você foi malcriado, todas as vezes que você xingou, ofendeu, você causou uma marca em alguém. E essa marca está lá, filho. Também para nós refletirmos, né? Tomar cuidado com os impulsos, tomar cuidado com a ira, com a raiva, para que a gente não fira as outras pessoas. Então, essa é a aula que eu queria ter passado para vocês. De uma forma muito simples, eu falei sobre a lei do karma, mas eu achei que essa forma ia ser legal para vocês entenderem. Mas também, se ficou alguma dúvida, vocês escrevam que eu acho um outro jeito de explicar para que vocês possam entender. Mas eu acho que ficou bem explicadinho, né? Então, entendermos que o sofrimento, primeiro, fomos nós mesmos que causamos, porque eu não pago karma de ninguém, eu só pago o meu. Então, tudo que eu sofro fui eu mesmo que causei. Muitas vezes eu não entendo, porque é de vidas passadas, a gente não tem essa lembrança, mas temos a certeza de que fomos nós que causamos as nossas dores. Então, as dores de hoje por conta de erros do passado. Então, vamos tentar errar menos agora, para ter menos dores no futuro. Porque o que eu estou fazendo hoje, eu vou colher no futuro. Se eu quero um futuro melhor, eu tenho que plantar coisas melhores. Então, e lembrar que o sofrimento é sempre um corretivo e sempre uma forma de nos trazer a realidade e de refletir sobre as leis de Deus e tentarmos a cada dia sermos melhores. Isso eu vou estar falando sempre, porque é o que mais a doutrina espírita prega, é isso, né? A nossa reforma íntima, o melhoramento nosso como pessoas, né? Que a gente possa ser uma pessoa honrada, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, né? Que a gente possa fazer bastante esforço para ir chegando cada vez mais perto dessas qualidades. Uma pessoa benevolente, misericordiosa, né? Todas essas virtudes que Jesus falava, que nós temos que ir desenvolvendo em nós. Quando eu falei do passe, eu estou lembrando agora que Chico uma vez disse, o Chico foi católico, né? Ele começou como católico. E ele disse que muitas vezes ele tinha evidência, né? E ele falou certa vez que muitas vezes ele estava assim numa missa, e na hora da comunhão, as pessoas estavam na fila ali para receber a comunhão, e dependendo da pessoa, quando ela punha a hóstia assim dentro dela, né, na boca, ela recebia uma iluminação, como se ela estivesse recebendo uma bênção. E outras pessoas punham na boca, não acontecia nada, como se estivesse comendo um pedacinho de farinha, que de fato é, né? Eu lembrei de dizer isso por conta da fé, de estar receptivo. Quer dizer, a hóstia é a mesma, foi feita do mesmo material. Um recebe e se ilumina, o outro recebe, não acontece nada. Por quê? Fé.
É a mesma coisa com o passe espírita, né? A pessoa está lá oferecendo energia, mas você tem que querer, você tem que acreditar que você está recebendo. Mas então a aula foi para falar sobre o karma e era isso que eu queria passar para vocês. Uma boa semana a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham bastante paz dentro dos corações. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser.